Eu sou Samba Bari, o autor do livro A Guerra de Bissau. Este presente livro é o resultado de uma memória dolorosa, mas a iniciativa de transcrever o relato dos acontecimentos é na perspectiva de resistir à história como uma cautela para a vida futura do país. Porque a vida faz-se com as vivências do presente, tendo em conta as experiências do passado para podermos acautelar com o futuro. Eis a importância da história e a necessidade de mantê-la sempre presente no nosso cotidiano. Lavadores de fundo que tem, interadores de fundo que tem. Napoleão de Branco. Até na noite do sexto dia do mês de junho de 1998, a República de Guiné-Bissau era a exceção no conturbado xadrez político-militar africano. O país orgulhava-se de ser uma das poucas repúblicas da África que no período pós-independência ainda não conhecera a guerra. E Bissau, a capital, era uma das cidades mais tranquilas do continente africano. Mas a partir de madrugada do dia 7 de junho de 1998, tal como estava as vilas de Monrovia e Freton, Bissau, que atravessou incólume de 11 anos de guerra colonial, passou a engrossar definitivamente o acervo das cidades mártires do continente, com marca indolével na história dos conflitos como um dos golpes de Estado mais longo e violento do continente africano, que só terminou com o exílio para Portugal do então presidente João Bernardo Vieira Nino e a interrupção da veneralidade do PAIGC, partido que ao cabo de 11 anos de luta de guerrilha proclamava a independência da Guiné-Bissau. No parlamento, dias antes da revolta, os deputados da oposição preparavam a discussão do alegado tráfico de armas entre Bissau e a província de Casamance, Senegal, onde o movimento das forças democráticas de Casamance estava em luta há mais de 2 décadas pela independência. Papi, onde é que filhos? Onde é que mapuco? A bomba cai na casa. Ai, como é que não faz que minha filhos? Sou pancambadeu. Sobre os envolvimentos no negócio continua ainda até hoje, porque este dossiê nunca mais foi discutido em sede própria. Não, eu entrar na riba, não dar força golpe duro. Is it possible for enemy to enter here? Because Capur, não dá duro. Bissau está cercada. Uma guerra que começou em 7 de junho de 1998 com um simples levantamento militar de reivindicações de classe. Os militares queriam melhores salários, melhores reformas para os mais velhos, uma vida menos indigna para todos os que, ao longo de 11 anos, combateram o colonialismo português e deram a independência à nação. Isolado, sem forças armadas, o presidente Nino Vieira recorre à ajuda dos vizinhos. Os exércitos senegalês e da Guiné-Conakry têm sido, desde então, o suporte de um regime que já ninguém quer. Hoje capturou mochila, 2 vai jogar pega 7, 13, 4. No posicionamento das partes, ninguém queria perder o tempo.
A preocupação era a rapidez nos disparos. E a população estava bem ansiosa ao lado de Ansoumana Mané. Esta guerra começou na véspera do Parlamento guineense divulgar as conclusões do relatório sobre o tráfico de armas dos paióis do exército guineense para a guerrilha independentista de Casamance, a região sul do Senegal. Uma guerrilha que desestabiliza o Senegal e que sempre contou com o apoio, por vezes assumido, por vezes dissimulado, do governo guineense. Nino Vieira tentou implicar Ansoumana Mané. O brigadeiro, por sua vez, acusa o presidente da autoria moral desse contrabando de armas para o país vizinho. Com o deflagrar da guerra, o relatório nunca chegou a ser divulgado, mas os militares e os antigos combatentes dizem que o vilão desta história chama-se Nino Vieira. Nossa. Ainda hoje, os oficiais militares no ativo, quase todos oriundos da ex-junta militar, não falam sobre este assunto. No entanto, fonte militar descreia como razão primeira para o início da hostilidade o facto do presidente Nino Vieira continuava estrategicamente a diminuir a capacidade operacional das Forças Armadas como objetivo de melhor controlar o poder militar que transparecia de paralelo, cujo rosto mais visível era Ansoumana Mané. A história da Guerra de Bissau estreou-se quando o brigadeiro fora demitido por Nino Vieira por razões amistosas, ainda para esclarecer cabalmente, e no 7 de junho de ano 1998, depois de várias tentativas sempre recusadas para chegar à fala com o Presidente da República, Ansoumana Mané resolveu-se instalar com um grupo de oficiais da sua confiança na zona de Bra, de onde simbolicamente só veio abandonar depois de 7 de maio de 1999, com a derrota das forças leais ao regime de Nino Vieira. Esta guerra de Bissau foi o conflito que gerou mais de 300 mil deslocados, um número elevado e indefinido de mortes até hoje, chamado o brigadeiro Ansoumana Mané, que no início tinha ao seu lado só um pequeno grupo de oficiais. Brig Brac, como sempre era chamado na luta contra o jugo colonial, foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau até escassos dias antes do início do conflito político-militar que ficou para a história do país como a Guerra 7 de Junho. So confident that we'll conquer them. We are preparing some means to attack them, and when we launch an attack, we have to head up to the city. There's no stop. Por detrás de esmagador apoio popular e militar, a iniciativa golpista de Brig Brac esteve sem dúvidas a chegada a Bissau de tropas estrangeiras do Senegal e da República da Guiné-Conakry que vieram em apoio de Nino Vieira escassas horas após o levantamento. Isso suscitou um sentimento generalizado de nacionalismo. No meio de toda a confusão que se vivia e arrebentamento das armas, ainda havia tempo para se alegrar e ouvir música.
Com pés descalços e sem fardas, junta militar andavam escondidos nos búnkeres e nas valas da cidade. Mas a razão original e principal para o descontentamento desdobrou-se em várias versões, sendo a exoneração de Ansoumana Mané o epílogo de mal-estar que se estabeleceu entre os poderes político e militar. Disse que o inimigo que conhece a si mesmo e que vive de convicção ou vontade cega de enfrentar a guerra não deve temer o resultado de 100 batalhas. Mas quem se convence no enfrentar a guerra, quando não conhece o inimigo, para cada vitória que ganha, sofrerá também uma derrota. Pior é quando um guerreiro não conhece nem o inimigo nem a si mesmo e se guia pela simples ganância e orgulho. Mesmo que consiga vencer muitas batalhas, nunca será surpresa com a sua perda final desta guerra. Ou mesmo que venha ganhar a guerra, nunca deixará de ser mau, porque derrotar um inimigo depois de várias batalhas não é uma excelência supremacia, porque a excelência supremacia consiste em vencer o inimigo sem necessidades de se lutarem e de causarem muitas vidas inocentes. Na última batalha da Guerra de Bissau, dezenas de corpos caíram por terra. O palácio presidencial foi destruído, enquanto as forças leais ao regime exclamavam o último suspiro da resistência. A Guerra Civil da Guiné-Bissau instalou 7 de junho de 1998, quando o exército formado pelo brigadeiro Ansoumana Mané, antigo chefe de Estado-Maior, pretendeu levar a cabo um golpe de Estado que conduzisse à queda do presidente Nino Vieira. As tropas militares rebeldes entraram em confronto com as forças presidenciais que foram ajudados pelos senegaleses. O país entrou numa guerra sangrenta que fez milhares de refugiados guineenses espalhados por todo o continente africano e europeu. A reação da junta é que toda a gente sabe, se falhar, continuam os combates. Continuam os combates. No mês de julho, nos dias 25 e 26, foi celebrado o Memorando de Entendimento, um documento que em agosto viria a dar lugar ao cessar-fogo. Com efeito, 25 de agosto de 1998, as delegações do governo da Guiné-Bissau e da autodenominada Junta Militar decidiram colaborar na trégua. O cessar-fogo seria imediato e tinha como base e princípios que iam de reafirmação do reconhecimento público das instituições e da legalidade democrática até a abertura do aeroporto Osvaldo Vieira para receber ajuda humanitária. O estacionamento de forças de observação e interposição também foi outra das condições impostas no acordo. As ofensivas militares continuaram por mais 11 meses. A não desistência dos rebeldes levou em 1999 a luta pela conquista de território. A maior parte da Guiné-Bissau ficou sob domínio das forças revoltosas. A capitulação de Nino Vieira acabou por ter lugar em maio de 1999, no dia 7. Pilhagens e destruição em Bissau. Pela força das armas, caiu Nino Vieira. No final da manhã, ardia o Palácio Presidencial. A Guarda Presidencial ignorou o acordo de Abuja, resistiu a ser desarmada e a guerra regressou a Bissau. Durante mais de 12 horas trocaram-se tiros e rebentaram obuses. Aos poucos, o medo deu lugar à festa dos apoiantes da junta militar. O pior, a própria junta protegeu Nino Vieira. Estamos muito preocupados com
a integridade física do Sr. Presidente da República e mais os oficiais ao lado dele e a família dele. E vim cá tratar exatamente essa solicitação que ele fez à Embaixada de, portanto, ser concedido um refúgio aqui. Portanto, a Junta não tem objeção nenhuma sobre essa matéria e estamos a tratar essa questão. E para manter a ordem pública aqui, para que não haja tanta destruição de patrimónios pessoais das pessoas e do Estado. Momentos mais tarde, Nino Vieira foi evacuado para a Embaixada de Portugal. A jornalista Carla Adão descreveu localmente a operação. Temos aqui vai Nino Vieira a ser escoltado pelo embaixador e pela sua segurança pessoal. Nino Vieira dirigiu-se às entidades portuguesas para lhes pedir asilo político. Portanto, dirigiram-se depois para a Embaixada Portuguesa, onde estão neste momento a acompanhar o Presidente Nino Vieira. Estavam algumas pessoas, algumas eu não pude identificar, identifiquei entre elas o assessor de imprensa de Nino Vieira, Barnabé Gomes. Foi tempo de excessos. Nas ruas de Bissau ardiam e eram pilhados o Palácio Presidencial e o Centro Cultural Francês. A população civil de Bissau viveu meses e horas de medo, mas neste dia 7 de maio de 1999 foi um momento de festa e de alegria, porque acharam que o pesadelo da guerra já passou, ficando para frente a esperança de uma vida melhor. A Carla Adão recolheu os primeiros testemunhos. A população está neste momento a viver este momento. A população, eu moro no bairro da Santa Luzia, estão todos de euforia, estão todos contentes. Com o Nino. Como é que se está a sentir neste momento? Estou a sentir uma emoção grande, pá. A liberdade já chegou, pá. Está tudo coisa a correr normal. Estou contente, pá. Estou contente com isso. Como é que sente que está o ambiente neste momento na cidade entre a população? Eu acho que para mim está bom, para mim para toda a gente. Aliás, todo mundo está contente porque é isso que a gente queria. Numa rápida e curta retrospectiva, vamos ouvir o resumo da guerra na voz da jornalista Teresa Botelheiro. Tudo começou a 7 de junho. A segurança do antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas guineenses, Ansoumana Mané, emboscou viaturas da presidência. Paralisação das atividades económicas, destruição de bens e milhares de refugiados é o balanço da guerra da Guiné. Na origem de tudo esteve o afastamento de Ansoumana Mané, bode expiatório do tráfico de armas para os rebeldes de Casamance. Dias depois, Bissau acordou ao som de um forte tiroteio na zona do Estado-Maior do Exército. A guerra estendeu-se a todo o país, provocando inúmeras vítimas mortais. Abandonado pela maioria dos seus militares, Nino Vieira recorreu ao apoio do Senegal e da Guiné-Conakry. Em muitos momentos viveu-se o pânico. Em fuga de Bissau, milhares de pessoas fugiam para onde podiam. Diplomatas, políticos faziam tudo o que podiam para pôr fim ao conflito. A 26 de agosto, as partes assinaram o primeiro acordo de cessar-fogo na cidade da Praia, em Cabo Verde. Uma esperança de paz muito breve. A 18 de outubro, a guerra regressou a Bissau. Jaime Gama, ministro dos Negócios Estrangeiros português, foi de emergência à Guiné, com sucesso no calar das armas. Uma semana depois, é consolidado um acordo de paz na Gâmbia. A junta militar e a presidência guineense acordaram na formação de um governo de unidade nacional, chefiado por Francisco Fadul, um conselheiro de Ansoumana Mané. A 31 de janeiro, data a retomada dos combates, alegadamente provocada pelos jovens milicianos de Nino Vieira. Mais uma vez, as armas falam mais alto, bombardeamentos atingem a capital e o próprio hospital Simão Mendes é flagelado. Uma semana mais tarde, novo aperto de mão entre Nino Vieira e Ansoumana Mané, mas desta vez em Lomé. Os senegaleses começam a sair e deu-se a tomada de posse do governo de unidade nacional. No decurso desta guerra, houve até momentos em que se podia pensar que a decisão final não seria pela força das armas. Isto na altura em que foi dado posse o governo da unidade nacional, um momento manifestado com muita esperança e alegria no meio da população de Bissau. Um momento testemunhado pela jornalista Marta Jorge. De alegria e não era para menos. Tinha chegado a tão esperada tomada de posse do governo de transição. Pela primeira vez, depois do início do conflito, Ansoumana Mané entrou na casa daquele contra quem combateu durante 8 meses. O primeiro-ministro seguiu e a população foi ao rubro. Os convidados para testemunhar este momento histórico na vida guineense eram muitos. O primeiro-ministro do Togo, 5 ministros dos negócios estrangeiros e o representante da CPLP e da CEDEAO.
todos fizeram votos para que a Guiné entrasse definitivamente nos caminhos da paz. Não se tratava de ver Os destinos do país vão ficar agora na mão de 10 ministros e 7 secretários de Estado, 17 juras de empenho no novo governo, outras tantas assinaturas. E em dia de tomada de posse, o Presidente fez recomendações ao novo Executivo. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, a equipa por vós constituída terá como primeira das tarefas prioritárias contribuir para preservar o clima de concórdia e confiança a que me referi atrás. Nessa perspectiva, o apontamento e desarmamento das forças em presença sob o controle da ECOMOG é um passo determinante e incontornável, pois da sua efetiva e integral realização dependerá a paz e a segurança na Guiné-Bissau. O abraço, que começa a ser já familiar entre Nino Vieira e Ansoumana Mané, depois de um discurso de cerca de 45 minutos do Presidente. Reinava o clima de confiança. Na rua, a população aguardava pelos protagonistas da paz e eles não se fizeram esperar. Usaram para a fotografia de família, a família que vai governar a Guiné-Bissau até às próximas eleições. O povo da Guiné-Bissau, embora interrogados com o futuro, mas sempre já faziam contas com uma boa esperança de que a vida ia mudar para melhor. Isso na tomada de posse do Governo de Unidade Nacional. Daí, o primeiro-ministro Francisco Fadul saiu para a Europa fora no sentido de cativar apoio para a Guiné-Bissau. Momentos em que, na sua ausência, o desfecho final foi decidido pela força das armas. Francisco Fadul visita Portugal, encontra-se com várias personalidades e não pôde faltar um encontro com o seu homólogo português. Um encontro que resultou numa total disponibilidade para ajudar Bissau na área militar. António Guterres, sem detalhes sobre a cooperação a desenvolver, garantiu que no mês corrente seguiria o ministro português da Defesa para conhecer a realidade daquele país. Francisco Fadul prometeu que tudo faria para manter a estabilidade política na Guiné. Seguiu para a Europa e, de escala em Lisboa, afirmou que o êxito dos contactos estabelecidos seriam observados nas próximas semanas. Na semana seguinte, Francisco Fadul seguiu para Genebra, onde se realizou a mesa redonda de solidariedade para a Guiné-Bissau, com um resultado que superou as expectativas, em que o montante foi de 37 milhões de contos para a recuperação do país. Francisco Fadul aguardava em Bruxelas para seguir para Bissau quando a guerra recomeçou. Uma guerra que durou pouco mais de 12 horas. Ao fim da manhã, estava tudo acabado. Um desfecho final que não só atingiu o Palácio Presidencial à procura de Nino Vieira, como também arrasou o Centro Cultural Francês, porque pensavam que Nino Vieira lá estava escondido. E este é o Centro Cultural Francês que foi atacado e incendiado porque se pensava que Nino Vieira estava lá dentro. Depois, este mesmo centro, como estão a ver, também acabou por ser pilhado. Embaixador, que receba o pessoal diplomático. Está mais carrasca, para não sei como dizer. É que os outros camaradas têm... estão com o rancor dos franceses, querem arrebentar com aquilo tudo. Portanto, nós somos obrigados a trazê-los para aqui, porque são pessoas que não têm nada a ver com isso. Pá. Se o Nino é o culpado é o Nino, porque é que nós temos a ver com isso? Sobre pilhagem e vandalismo do Centro Cultural Francês, vem mais pormenorizado na reportagem do jornalista português Carlos Narcísio. O Centro Cultural Francês em Bissau, arrasado, pilhado, queimado. Durante mais de um ano foi aqui que viveu o embaixador francês, desde que a embaixada foi bombardeada logo no início da guerra. As tropas da junta militar vingaram-se do apoio declarado da França ao presidente Nino Vieira, vingaram-se das armas e munições que a França forneceu às tropas do Senegal e da Guiné-Conakry no esforço para esmagar a rebelião. Sob o pretexto de que Nino Vieira estaria aqui escondido, a junta militar destruiu o centro cultural, humilhou os soldados franceses, que só sobreviveram porque houve alguém de bom senso que conseguiu impedir o massacre. Franceses e funcionários da embaixada senegalesa foram evacuados a bordo de um avião militar português. O C-130 da Força Aérea levou perto de 60 pessoas para a Ilha do Sal, de onde depois estes refugiados seguiram para Dakar. Depois de 2 dias de pilhagens, a junta militar resolveu pôr fim à anarquia. Há soldados a guardar o Palácio Presidencial, a sede do PAIGC e quase todos os edifícios públicos.
a guardar os escombros, porque já nada resta a não ser paredes negras, madeiras queimadas, restos de um poder que vive escondido na Embaixada Portuguesa. Nino Vieira, quando percebeu que a derrota militar já era inevitável, refugiou-se primeiro no Centro Cultural Francês, de onde acabou por sair, viu que os seus amigos franceses estavam pouco dispostos a morrer por ele. O embaixador português foi buscá-lo à Casa Episcopal. Para um melhor entendimento sobre a batalha final, sigam uma pequena entrevista do jornalista Carla Adão ao comandante Zamora Induta. Queria começar por lhe perguntar como é que tudo começou. Olha, isso começou tanto ontem à tarde, como sabem que nós temos o acordo da Abuja, tanto que foi assinado desde 1 de novembro, e todo esse tempo foram criadas várias comissões para, portanto, a implementação do referido acordo. E, portanto, deparamos com enormes dificuldades, problemas durante, tanto esse período, de novembro até aqui, e verificando violações flagrantes ao acordo por parte, sobretudo, do Presidente da República, Nino Vieira, e que a junta militar, como sempre, com a sua calmia, paciência, e portanto, tolerou tanto essas violações. Criou-se depois, no fim, quase, uma comissão mista de verificação, controle e recolha de armamento, que tem a missão de desarmar, portanto, o país no seu todo, excepto alguns pontos, aliás, sobretudo as linhas de fronteiras, portanto, foram questões que ficaram pendentes, mas criou-se um estatuto, portanto, para essa comissão. Um dos pontos deste estatuto, tanto fala sobre o desarmamento do Presidente da República, então do Palácio, e os militares também que se encontram na guarnição do Comandante Supremo da Junta Militar. Portanto, o Sr. Presidente da República recusou que esse batalhão que ele tinha, alegando que é uma guarda presidencial, que fosse desarmado. O desarmamento foi iniciado com ritmo muito mais acelerado nas posições da Junta Militar, que significa que as pessoas que se encontravam na base aérea, onde se encontra o Comandante Supremo, foram desarmados. Quer isso dizer que houve uma certa negligência por parte da ECOMOG, portanto, responsável também por esse desarmamento? Evidentemente, quando nós colocamos a questão que devia ser desarmado, portanto, essa batalhão, supostamente, do Presidente da República, que ele acabou por recusar, nós entendemos que, como aliás o acordo prevê, portanto, o número de guarnição deve ser equitativo de igual modo. Portanto, o que nós decidimos na Comissão de Chefias Militares, para o estatuto dessa Comissão de Verificação, é que para a escolta do Presidente da República, assim como do Comandante Supremo, devia ser de 30 homens. Definimos o tipo de armamento, que são AKM e, portanto, metralhadoras. O Sr. Presidente da República recusou, como eu disse, usando durante as suas deslocações por cidade de Bissau, RPG-7, bazucas, etc. Não portanto, isso foi uma violação do acordo, mas já antes houveram outras violações. Porquê este ataque, nesta altura, esta tomada de Bissau hoje? É exatamente o que estava a dizer. Isso é que originou exatamente, que veio a transbordar a água do copo, porque nós tomamos a posição, então a decisão de rearmar, aliás, mesmo a quantidade de homem ao Comandante Supremo, portanto, fazendo equivalência aos homens que se encontram na guarnição do Presidente da República. Nós, portanto, violamos o contentor, que estava no geral do armamento, na presença da ECOMOG. A ECOMOG já tinha chamado a atenção há muito tempo, não fez o papel dele. Nós arrebentámos o contentor, na presença dele, e armamos as pessoas, esse batalhão que devia ficar à disposição do Comandante Supremo. E a ECOMOG foi portador da mensagem, portanto, certo, ao Sr. Presidente da República, e ele ordenou, portanto, violar todos os contentores que se encontravam nas posições dele, caso contrário. O que criou, portanto, pânico no fim da tarde ontem aqui em Bissau, e eles tomaram as posições, o que evidentemente proporcionou a tomar a posição por parte da Junta Militar, e que veio a culminar com, portanto, um confronto militar que iniciou ontem, que veio a terminar hoje.
Os acontecimentos da última batalha não só causaram destruição e perdas de vidas humanas, como também instalou divergência entre todas as classes sobre o destino que se podia dar ao agora deposto Presidente da República, João Bernardo Vieira, porque as ideias divergiam entre os que admitiam a saída de Nino Vieira para asilo e os que defendiam encarecidamente que Nino Vieira devia permanecer no país e ser julgado. Nino Vieira personifica boa parte dessa angústia. Os guineenses têm de decidir o que fazer ao presidente deposto. Há quem queira deixá-lo sair para o exílio e fechar de vez a porta com o passado. O exílio é um direito, não é? Mas também da parte do Estado, cabe ao Estado, não é? Decidir se confere ou não, se reconhece ou não esse direito. E que qualquer que venha a ser a posição a tomar, será uma posição tomada, primeiro, na legalidade, segundo, institucionalmente. Ninguém reagirá a nível pessoal, não é? Em relação ao Sr. João Bernardo Vieira. O Presidente da Assembleia Nacional pensa o mesmo. Vamos dar uma opinião pessoal relativamente a pedido de asilo que o Presidente Nino fazia a Portugal. A não pensa como a nós, essa é uma opinião pessoal, ele seta. Para nós seta, ele pedido. Não disse algo e bem. Mas Assoumani Mané é que ele só não mandou matar Nino Vieira porque o quer ver no banco dos réus. A ele e a todos os outros que fizeram do regime uma das páginas mais negras da história recente da Guiné-Bissau. A necessidade de se fazer justiça foi, de resto, palavra de ordem muitas vezes repetida. A nós não caminhamos de vingança contra ninguém, mas não isto para a República defendido, para interesses superiores de dignidade dessa nação respeitado. Não pensa como, de facto, Nino Vieira deve manter no país no momento. E deve ouvido no inquérito. Se e bem entendido como e deve julgado, bem julgado. A decisão que sair desta reunião, que juntou representantes do governo, dos partidos políticos e o Comando Supremo da Junta Militar, vai ter de ser ainda ratificada pelo Parlamento. As mais de 30 intervenções, quer dos líderes parlamentares, quer do próprio governo e elementos da Junta, acabaram por ser unânimes. Embora reconhecendo o direito que assiste a qualquer cidadão em refugiar-se como exilado político num país terceiro, neste caso Portugal, não hesitam em concordar que também ao Estado guineense assiste um outro direito, o de julgar e punir quem atente contra os interesses nacionais. Por isso, o cidadão Nino Vieira e ex-presidente da República não será exceção e deverá enfrentar a barra dos tribunais. Perante a Justiça, Nino Vieira poderá ter que responder a pelo menos 2 processos. No primeiro é indigitado pelo crime de omissão, no caso do tráfico de armas para os independentistas de Casamansa. No segundo é acusado de permitir a vinda de tropas do Senegal e da Guiné-Conakry para reforçar as forças governamentais durante o recente conflito. Pode, por isso, se for julgado, incorrer numa pena até 25 anos. Francisco Fadul, primeiro-ministro indigitado, continua a ser da opinião de que não se deve perder tempo com assuntos que já pertencem ao passado. Eu entendo que não temos tempo, energia, nem condições financeiras na nossa terra para continuarmos a perder tempo a colocar o Sr. General João Bernardo Vieira no centro das nossas vidas. Apesar da não resignação de Nino Vieira ao cargo presidencial, o Comando Supremo da Junta nomeou oficialmente o Presidente da Assembleia Nacional como Presidente interino. A rendição do Nino Vieira, que refletiu em calar das armas, levou ao povo guineense ter uma confiança de que a paz era uma realidade definitiva na Guiné-Bissau. Os guineenses acreditavam e a classe política dava essa garantia. Essas palavras foram sentidas no ato da tomada de posse do sucessor presidente, que é Malam Bakai Sagna, que garantiu, enfatizando de que nunca, mas nunca mais, um guineense ia levantar armas contra o seu companheiro guineense. Sinto-me particularmente sensível. Quero reprimir a comunidade internacional que a Guiné-Bissau é hoje um país de paz. A guerra fratricida que assolou o país durante 11 meses ficará gravada na memória de todos e na história. Nunca, mas nunca mais os guineenses pegarão armas uns contra outros. Igualmente, quero garantir a todos de que não haverá perseguições de caráter política ou de outra natureza contra quem quer que seja
Para o primeiro-ministro Francisco Fadul, isto é uma viragem histórica. Acho que é um virar de página pela positiva. Entramos no capítulo do desenvolvimento. Vamos fazer a reconstrução nacional e o desenvolvimento em paz e com as pessoas certas. No final da cerimónia, acompanhado por Ansuman Mané, o homem que tornou este dia possível, Malambacai recebeu os primeiros cumprimentos como presidente da nação guineense. Como político, eu neste momento em particular, tudo farei para que efetivamente este levantamento possa servir para o bem-estar do povo da Guiné-Bissau e o desenvolvimento do povo da Guiné-Bissau. O tenente-coronel Veríssimo Seabra, antigo comandante da junta militar, assumirá o cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Para avaliar os estragos causados na última batalha, estava numa missão conjunta o presidente da República interino Malambacai Sagna e o primeiro-ministro Francisco Fadul nos locais atingidos e deixaram vozes de perdão. A reportagem é de Assimo Baldé. Presidente da República e Primeiro-Ministro juntos numa visita concertada para avaliar os estragos causados por assalto final à cidade de Bissau. Durante 45 minutos, Malambacai Sagna e Francisco Fadul percorreram várias infraestruturas fortemente atingidas por combates que ocorreram no centro da cidade. O Palácio da República e Centro Cultural Franco-Guineense são dos edifícios mais atingidos. Nestes locais, as chamas provocadas por força dos obuses deixaram tudo em estado de ruína. Algumas representações diplomáticas estrangeiras foram igualmente atingidas, como é o caso das embaixadas de Cuba, Suécia e Senegal. No final da visita, o Presidente da República lançava um pedido de desculpa formal a todos os países cujas suas instalações foram atingidas durante a guerra. Sentar formalmente, digamos, as nossas desculpas, assim por dizer, não? Por aquilo que aconteceu involuntariamente, foi resultado do confronto militar e momentos difíceis, às vezes difíceis de controlar, não é? Portanto, aconteceu, não foi uma coisa propositada. E pensamos que estamos convencidos que nada daquilo que aconteceu vai afetar as nossas relações, antes pelo contrário, haverá compreensão e esperamos que haja essa compreensão e colaboração por parte dos Estados, tanto que a representação aqui foram atingidas. Portanto, isso é que é o objetivo. Agora, cabe ao Governo a difícil tarefa de reconstruir estes edifícios. Durante a batalha final, por além de muitos jovens designados de aguentas, que por muitos são inocentes, que ficaram sem vida durante a batalha final, houve muitos aprisionamentos dos mesmos, mas que dias depois foram libertados pelo próprio comandante supremo, Ansuman Mané, num gesto público e humanístico. Você lutou ao lado de Nino Vieira? Sim, era. Porquê? Ele nos diz que quando entramos na Força Armada, ele vai nos ajudar com dinheiro, muitas mobílias. Eu estou enganado, porque naquele dia nós estamos lá em controle. Ele me diz que você vai trabalhar lá em Porto. Eu disse, olha, quero trabalhar em Porto. Eu não sei se vou para a tropa, não sei. Naquele dia, nós fomos até lá em Porto. De repente, ele me diz que vocês vão lá para Conakry, fazer preparação militar. Recrutados ao longo dos 11 meses de conflito, estes jovens foram capturados ou entregaram-se depois dos acontecimentos passada. Centenas de amigos e familiares aguardavam hoje, junto à base aérea, o seu regresso a casa. Fiquei bastante contente com o brigadeiro, pelo gesto que ele está a fazer agora, porque é um gesto humanístico, não é? É uma vitória. Os aguentas, como lhes chamam, foram libertados pelo Comando Supremo num gesto em que Ansuman Mané quis mostrar que a junta militar não quer vinganças e que a hora é de reconciliação. Não entregar aquele que tenha direito, como ele liga, direito humano. Para mostrar ao mundo como a nós, depois de não conquistas de invasores, não tem nenhum receio que é falado contra filho de Guiné. Tudo aquilo que está ali
a outro dia, quem não falar de 50, vai ficar livre dentro de memória, vai ficar livre dentro de cabeça, como a casa de a nossa independência é pátria. Para a Câmara, nenhum admite ser menor de idade, mas o levantamento feito pela Junta Militar desmentiu. Os efeitos de uma guerra são sempre tristes, sobretudo num país tão difícil e carente como a Guiné-Bissau, onde os hospitais não foram poupados, dos poucos recursos que tinham, os 11 meses de guerra levaram tudo. As minas começaram a arrebentar, causando ferimentos e mortes no meio da população. Chamo a vossa atenção nesta reportagem, sobretudo das pessoas mais sensíveis, porque as imagens são duras. O hospital foi várias vezes atingido pelos combates e, em condições difíceis de imaginar, estão centenas de pessoas à espera de ajuda. Nós precisamos de materiais cirúrgicos, E medicamentos? medicamentos, antibióticos, desinfetantes, instrumentos cirúrgicos que antes não tínhamos e neste momento ainda está a fazer muito falta. Gangrena, queimaduras, doenças infectocontagiosas, feridas infectadas, tétano e mutilados. Casos graves a que não conseguem dar resposta sem ajuda nos próximos dias. O Marinho está a desenvolver uma gangrena e a perna vai ter que ser amputada. A Ina teve queimaduras de 2º grau e vai ficar igualmente sem a perna. Aqui falta quase tudo. Apelam à comunidade internacional para uma ajuda imediata e, por muito pequena que seja essa ajuda, ela irá salvar vidas. Simão Mendes, do Hospital Central de Bissau, os doentes morrem por falta de condições de tratamento. Depois de 11 meses de guerra, os estoques estão vazios. Este hospital não tem sequer pensos nem curativos. Faltam compressas, não há antissépticos ou desinfetantes, os adesivos já acabaram. 6 dias depois da guerra ter terminado, a Oikos, uma ONG portuguesa, trouxe alguma coisa para ajudar a suprir tantas carências. Uma ajuda bem-vinda, mas infelizmente insuficiente. As centenas de pessoas que aqui tentam salvar a vida são todas vítimas da guerra. Como é que foste ferido? Junto com minha família, bala de bazuca. De repente caiu bomba. Ela apanhou aqui na perna. E você também? Eu apanhei aqui na costa. O meu filho mais velho, tem 7 anos, morreu logo na altura. Só uma bomba matou 40 e trouxe para o hospital cerca de 80 feridos. Uma bomba que caiu no pátio de uma escola onde no passado dia 7 se refugiavam 10 mil pessoas. Pela direção das bombas, vocês sabem onde elas foram disparadas? A da direção da bomba e o que se diz é que saíram da Marinha. Foram disparadas pelos soldados do Nino. Acho que não há dúvida alguma neste sentido. Bom, a pressão que a junta militar estava a ser feita no que respeita à saída de Nino Vieira da Guiné-Bissau já estava a radicalizar a classe virtualmente considerada vencedora da Guerra 7 de Junho, fazendo com que alguns elementos da classe política e grupos de sociedade civil a falar com uma voz de crescente irritação. Vamos seguir uma pequena reportagem do nosso irmão jornalista Assimo Baldé. Uma das questões centrais desta reunião era o futuro de Nino Vieira. Embora a questão não chegou a ser debatida, mas a oposição guineense quase na sua generalidade já tem a ideia formada sobre o ex-presidente da República. Todos acham que o Nino Vieira não deve abandonar o país e que deve ser julgado apesar das pressões internacionais. Nino não somente não deve, como não pode abandonar o país. Nino não deve, não pode, o povo da Guiné-Bissau tem direito a que a justiça seja feita. A União para a Mudança entende que o julgamento do Nino Vieira e de todo o seu comparsa será a prova provada de que começa a haver democracia na Guiné-Bissau. O povo da Guiné-Bissau neste momento quer que a justiça, que as coisas fiquem clarificadas, que alguém seja responsável por esta guerra. O país está num dilema. Entretanto, nós entendemos que para se fazer a justiça não deve haver distinção entre cidadãos guineenses.
desejado porque todos os cidadãos são iguais perante a lei. Devem merecer o mesmo tratamento jurídico quando algum dos seus filhos cometer algum crime. É nesta base que o presidente Nino Vieira também deve ir aos bares do tribunal para responder em igualdade de circunstância com todos os outros arguidos. O levantamento de 7 de junho fez chorar o povo da Guiné-Bissau. Obrigou muita gente a mudar da residência, sair fora do país e muitas pessoas perderam a vida. Mas com o seu fim, todos tivemos esperanças de que de facto a paz seria uma realidade definitiva no país. O que infelizmente não foi assim. Afinal, os próprios protagonistas dessa guerra seriam vítimas do regime que criaram. Isso começou com o próprio líder da revolta, que é Ansoumana Mané. Passado um pouco mais de um ano, caiu na desgraça de perder a vida com assassinato no meio das próprias pessoas que confiavam nele e que lhe davam muito respeito com admiração. Chamo a atenção pelas imagens que vamos ver a seguir. Bolenha de Bilon, região de Quinhamel, fim da tarde. 8 dias depois da tomada da paz aérea de Bissalanka, Ansoumana Mané morre em combate. Um guerrilheiro como Brigadeiro Mané não se rende nem se entrega. O desfecho era de alguma forma previsível. Mané, afinal, nunca saiu da região de Quinhamel, embora tenha sido dado como na Gâmbia ou em Casamansa, ou já morto. Mané, afinal, estava no mato, terreno que conhecia como ninguém. Depois da detenção do seu oficial de segurança, fechou-se o cerco. Mané estava acompanhado de uma dezena de militares, na sua maioria oficiais. 2 foram mortos na troca de tiros, 7 foram detidos. Sim, estivemos juntos. E tem estado sempre junto até agora? Nesse momento não se sabe, porque depois desse ataque toda a gente espalharam para qual por seu lado. Qual foi a última vez, quando é que foi a última vez que você viu o Brigadeiro Ansoumana Mané? A última vez, pronto. Até hoje ainda estivemos juntos, não? O livro foi tratado com muita dedicação e trabalho, mas eu tenho plena certeza que foi insuficiente para partilhar toda a história guardada em arquivos. Isso devido à história ser longa e repetitiva, por além de ser dura e delicada. Mas seja como for, a iniciativa abre caminho à competitividade num bom sentido. Aliás, porque uma longa história só consegue ficar completa quando for tratada por vários escritores, onde cada um assume a complementaridade onde o outro, infelizmente, não conseguiu dar uma conclusão eficaz ou então suficientemente claro na explicação. O corpo de Ansoumana Mané foi transferido durante a madrugada da enfermaria da base aérea para a morgue do Hospital Simão Mendes, no centro de Bissau. Foi aqui que o bispo fez o reconhecimento do corpo do brigadeiro. O corpo de Ansoumana Mané está ali dentro? Está, sim. O bispo verificou? Verifiquei, acabo de verificar, sim. Foi muito alvejado? Sim. Dom José Camnat foi uma das figuras que tentou evitar esta morte. Para mim é um desfecho triste porque tentamos fazer o possível para evitar mais derramamento de sangue, mas infelizmente não conseguimos. Aliás, quando foi chamado à presidência, o bispo de Bissau não admitia qualquer declaração. Mas o facto foi confirmado por Kumba e Alá. Não era nossa vontade, porque ninguém quer fazer desaparecer a vida da pessoa. Mas em virtude da sua teimosia, conduziu a este trágico destino que, infelizmente, todos nós não desejávamos. Os militares mostravam-se visivelmente satisfeitos com o desfecho desta crise. Numa curta troca de tiros a 40 km de Bissau, Ansoumana Mané tinha sido morto juntamente com mais 4 oficiais. 6 foram presos e 2 fugiram. A possibilidade de rendição do brigadeiro era remota. Conheceu-o bem, acha que ele era um homem que admitisse render-se? Julgo não, ele não o faria, porque se o quisesse fazer, ele teve oportunidades, ele foi dado essa oportunidade. Criamos muitas oportunidades para que ele rendesse e pronto, para que seja tratado normalmente como outras pessoas, não é? Mas ele recusou a isso, não o fez, preferiu entrar em choque com as pessoas e a guerra, deu isso.
Desde a semana passada que o Estado-Maior das Forças Armadas guineenses estava instalado na Presidência da República. Esta manhã, os generais abandonaram a sede do poder político e davam por encerrado um estado de sítio nunca declarado. O ponto central da discórdia entre Kumbayala e Ansoumana Mané foi quando este último exigiu a retirada de patentes aos militares promovidos, considerando que as referidas promoções foram feitas na base de tribalismo e, por além de mais, este constituía um grande peso ao erário público da Guiné-Bissau. Supremo das Forças Armadas Revolucionárias. O líder da antiga junta militar considerou que havia generais a mais e as promoções aprovadas pelo presidente representavam um enorme peso para o erário público. Assim, forçou os oficiais promovidos a entregarem as suas novas patentes. Manifestações controversas de alguém que sempre se afirmou como mero observador. Em janeiro, depois da eleição de Kumbayala, Mané recusou a nomeação de assessor do presidente para os assuntos de defesa e segurança, invocando sempre a sua posição de neutralidade no jogo de influências políticas e militares. Segundo o antigo guerrilheiro, o seu papel tinha terminado. O levantamento de 7 de junho tinha oferecido ao povo da Guiné a liberdade, da qual tinha esperado 37 anos. Da etnia guineense mandinga, Ansoumana nasceu em 1945 na Gâmbia. Extremamente religioso, o guerrilheiro entrou para o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, em 1962. Com o nome de Guerra de Bric-Brac, esteve ao lado de Nino Vieira durante 37 anos, culminando com o fim do regime do então presidente. De herói a vilão, a coragem que teve para enfrentar Nino Vieira terminou quando corrompeu um processo democrático que ajudou a instaurar. Bem, depois de um elevado prestígio graças ao fim triunfal na destituição de todo o poderoso Nino Vieira, Ansoumana Mané infelizmente deixou o mundo da forma como vimos. Mas a história dos dois protagonistas só acaba quando Nino Vieira decidiu rasgar o seu estatuto de exilado político, voltando para a Guiné-Bissau e reassumir a presidência da Guiné. Um país onde a governação continuava de mal a pior, mas também onde as raízes de ódio e de inimizade implantado no seu anterior regime ainda mantinha vivo. Nino Vieira foi morto de uma forma muito desumana. Devido à dureza das imagens e de forma muito chocante que elas são, aqui não foram selecionadas, mas sigam em substituição o que vem a seguir. Nesta base, conclui-se que de facto a Guerra de Bissau não contribui em nada de bom para a República da Guiné-Bissau, apesar de grandes esperanças que motivou. Antes, pelo contrário, provocou não só a perda de muitas vidas enquanto durou, aumentou a pobreza do país com a ruína da economia, contribuiu para a fuga de muitos cidadãos para o estrangeiro, criou arrogância e aumentou o espírito de violência. Aumentou a corrupção e enriquecimento ilícito, enfraqueceu o poder do Estado e deu origem a grande dilema, até hoje ainda não resolvido, de como realizar as reformas num país onde as autoridades civis respondem perante os generais. Enfim, João Bernardo Vieira e Ansoumana Mané, os dois responsáveis por esta guerra de 7 de junho, vítimas do ambiente que criaram, acabaram ambos por morrer assassinados de forma indigna e desrespeitados pelos seus concidadãos. Mesmo que os guineenses lhes possam perdoar, a história da República da Guiné-Bissau não nos pode absorver. Termino a sublinhar
que este retrato e a compilação histórica da tragédia mortífera de 1998-1999 que vos apresento num livro oferece simplesmente um testemunho para quem quiser fazer o seu julgamento, ou então uma matéria de uso como experiência que nos sirva para podermos guiar o nosso presente com responsabilidade. E por fim, só me resta agradecer a vossa atenção e a disponibilidade de estarem juntamente comigo para a apresentação dessa obra. Espero que adquirem a obra e partilhem as ideias por aí transmitidas. Muito obrigado e um bye-bye.